gente! Meu nome é Kathleen e no vídeo de hoje vim falar sobre Sequestro no Ar, a série do Apple TV Plus com Idris Elba, que agora já está completa lá no catálogo. Se você não sabe, eu já fiz um vídeo sobre essa série falando as minhas primeiras impressões sobre o episódio 1 e 2, e esse vídeo não tem spoilers, tá? É um vídeo em que eu falo o que eu achei, se a série vale a pena, se a série tem potencial, como que é o começo, conto um pouco da história, e é um vídeo bem legal se você ainda não assistiu a série e quer saber um pouco mais sobre o que funciona, como é que tá a história. Esse vídeo que eu falei vai estar aqui nos cards pra você estar assistindo se for do seu interesse, mas esse vídeo aqui eu vou falar com spoilers porque eu já assisti a série completa e eu vou falar sobre o final da temporada e os problemas que eu encontrei nesse final. Antes da gente começar, eu convido você a deixar o seu like nesse vídeo se você gostar do conteúdo e a se inscrever no canal pra ficar por dentro de outros conteúdos que eu também trago por aqui. E, gente, aqui na descrição tem um link para um grupo do WhatsApp onde nós conversamos sobre filmes e séries, então se você quiser entrar e participar com a gente, você é muito bem-vindo. Mas bora falar então sobre o final de Sequestro no Ar. Antes de eu começar a falar sobre os problemas do Sequestro no Ar, eu quero ressaltar algo que eu falei lá no vídeo de primeiras impressões, que é que a série começa muito bem. A série tem uma proposta simples, mas bem bacana, que ela consegue desenvolver muito bem nos primeiros episódios, e por isso até que eu comentei que a série tinha um potencial gigantesco. A série conseguiu criar uma tensão, né, um suspense ali ao longo dos episódios e passar uma sensação de que a gente estava vivendo aquele sequestro junto com os passageiros. E essa era realmente a intenção da série, né? Já que a série tem aí 7 episódios de quase 1 hora e a ideia era mostrar justamente o tempo do voo para que a gente vivesse aquele momento frenético, e isso realmente acontece. Então eu gostei bastante do começo da série e até por isso que eu me decepcionei bastante com o final. Eu sinto que a série foi perdendo muita coisa que ela tinha no começo. Então algumas linhas narrativas, por exemplo, que parecem muito importantes lá no primeiro, segundo episódio, elas vão perdendo e perdem totalmente a relevância, a importância ao final da série. Assim como outros momentos, né, que deveriam ser considerados mais importantes, são passados super rápido, super batido e fica por isso mesmo. E falando diretamente sobre o final, eu vou levantar alguns pontos que eu não gostei e vou explicar o porquê pra vocês. Vamos começar falando sobre o nosso protagonista, o Sam, que é o personagem do Idris Elba, e a relação dele com a sua família. A série vai começar com o Sam entrando em um avião para Londres justamente para tentar reconquistar a sua ex-esposa. Ele tá levando uma joia, um presente ali para ela, inclusive ele manda mensagem falando que tá indo lá e ela fica tipo, ai, você não devia vir. E isso mostra que o relacionamento deles já tá terminado, mas que ele ainda acredita que ele pode ter uma chance. Inclusive, ela já superou ele totalmente e já tá num novo relacionamento com o detetive Daniel, e eles aparentemente estão até morando juntos. Mas o Sam e a ex-esposa dele têm um filho que mora com a mãe e não tá nada feliz com esse divórcio dos pais. O menino não gosta do Daniel, né? Então aquela situação bem clássica, e fica tentando fazer de tudo para que os pais voltem a ficar juntos. E assim, a série mostra logo de cara que essa relação do Sam com a ex-esposa, com a família que ele perdeu, ela é importante, ela é relevante pro drama do personagem, tem muito a ver com a história dele e com o que ele faria ali na série. Seja para eles conversarem e voltarem no final da série, ou então para o Sam ter aquele momento de reflexão onde ele percebe que as prioridades deles não estavam certo, e mesmo que ele desistisse de conquistar a ex-esposa, no mínimo ele teria que ter tido, né, aquele momento catártico onde ele chega a uma conclusão. Mas nenhuma dessas coisas acontecem. Na verdade, a série termina sem que o Sam nem tenha a oportunidade de encontrar pessoalmente a sua ex-esposa. A impressão que fica é que a existência dela na série aqui não tem importância. A única coisa que aconteceu, né, que ela teria alguma importância, é que ele só foi para Londres por causa dela e ele manda uma mensagem para ela que é o que desperta toda a investigação do sequestro. Mas, sinceramente, ele poderia estar indo para Londres a trabalho ou por outro motivo, e ele poderia ter mandado essa mensagem pro próprio filho ou até para um amigo, que não faria a menor diferença. Inclusive, lá no comecinho, a gente vê, né, que essa mulher, ela tá indo para uma entrevista de emprego, fala um pouco sobre a profissão dela, mas tudo isso
vai por água abaixo, porque isso não é nada relevante para a história. E depois desse momento que eu comentei, a gente nunca mais vai ouvir falar sobre a profissão dela, sobre a vida dela, e a gente nem sabe se ela conseguiu aquele emprego. E o mesmo acontece com o filho do Sam. Eu entendo a importância dele de ir contra o divórcio dos pais, que é uma situação, assim, bastante comum nos filmes e séries, mas fora isso, gente, não tem nenhuma importância. Ele não movimenta a história, ele não faz nada. Tem um momento ali em que ele é pego, né, pelos sequestradores, mas isso também não movimenta a história. Então, sinceramente, a necessidade da existência dele também é questionável. E para falar sobre personagens que têm os seus arcos desenvolvidos de uma forma bem questionável, vamos falar sobre a Alice. Gente, a Alice ou Alice, ela é a controladora de voo. A gente vai conhecer um pouco da história dela lá no primeiro, segundo episódio, em que ela tá levando o filho pra escola. E, gente, a vida dela tá um caos. Ela tá mega atrasada pro trabalho, o filho tá atrasado pra escola, ela já sai ligando pro chefe falando que o filho tá doente, mas é uma desculpa que ela já usou e todo mundo já sabe. Ela se enrola na própria mentira e fica ali aquela verdadeira bagunça. A gente percebe o quanto ela tenta organizar a vida dela, mas como aquilo não funciona, ela provavelmente é uma mãe solteira que tá se virando pra fazer tudo sozinha ali com o filho. Então, assim, a gente tem todo esse arco dela aí construído. Mas depois a gente vai perceber que ela foi uma pessoa essencial nesse caso do sequestro do avião. Isso porque ela foi a primeira, né, praticamente a primeira pessoa em terra firme que descobriu que o avião estava sequestrado e que insistiu para que isso fosse investigado. E mais do que isso, ela é a pessoa que tá com o Sam no telefone quando eles conseguem aterrissar o avião. Então, ela faz aquilo acontecer e ela vai demonstrar uma inteligência, uma perspicácia, assim, muito importante pro trabalho dela, e ela realmente ganha um destaque entre as pessoas em solo que fizeram alguma coisa. E assim, já que a gente teve esse começo, essa história improvável da personagem e depois essa revelação de que ela era muito boa no trabalho dela, eu acho que isso deveria ter servido, no mínimo, para mostrar pro chefe dela que mesmo atrapalhada, ela era uma pessoa essencial para aquele trabalho, uma pessoa que ajudou a salvar centenas de vidas. Mas isso não acontece. Na verdade, quando chega no final da série, ela recebe uma ligação da escola falando que o filho tá doente e ela sai correndo do trabalho, sem mais nem menos, e ela não recebe nem o crédito por ter salvado essa situação, né, por ter pousado aquele avião, por ter domado a situação e feito aquilo acontecer. Então, assim, toda aquela construção que a gente teve dela, na verdade não serviu pra nada, porque a personagem nem teve um final adequado. E isso incomoda porque toda a introdução que a gente teve sobre ela, a situação dela com o filho, os atrasos, tudo isso faz a gente pensar, né? A gente ficar imaginando, criando teorias de como isso pode ser importante, onde que isso pode se conectar com outra coisa da história. E, gente, não tem conexão. Simplesmente não importa. E é a mesma coisa que acontece com a ex-esposa do Sam e com o filho. São personagens que acabam ficando soltos. Mas nesse caso da Alice me incomodou muito mais por ela ter feito tudo ali pra salvar o sequestro e no fim ter tido um final tão tosco. Ok, agora vamos falar sobre a rede criminosa, a rede terrorista, né, que tá por trás desse sequestro. A gente sabe que o sequestro do avião só aconteceu porque existe ali um grupo de criminosos que estava arquitetando isso lá do solo. O objetivo deles era libertar 2 chefões da cadeia, mas também ganhar uma grande bolada em dinheiro. E assim, mais pro final da série, a gente vai descobrir que os sequestradores que estão dentro do avião, eles nem são tão relevantes assim. Eles são um peixe pequeno mesmo, né? Porque eles só estão seguindo as ordens daqueles que estão no solo. A gente vai perceber que o chefão que foi liberto da prisão, ele tá passando ordens pros sequestradores do avião, mas ele também tá obedecendo alguém maior que ele que tá cobrando resultado. Mas no fim, nós não sabemos que rede criminosa que é essa, quem que tá por trás disso, o que que aconteceu com ali, né, o chefão do crime que fugiu da prisão, porque foram 2, um acabou morrendo, mas e o outro? E outra, né, esse dinheiro todo que foi movimentado, pra onde esse dinheiro foi? A galera, né, os criminosos fugiram ou eles foram pegos? O que que aconteceu? O que que o governo vai fazer, né, sobre isso? Alguém vai fazer alguma coisa? A gente simplesmente não sabe. E tudo bem, gente, não saber se eles fugiram ou não, é ok, mas não saber
nem o que eles queriam, quem eram eles, eu acho que ficou faltando isso na série. E por falar nos criminosos, eu preciso falar sobre os chantageados de dentro do avião. No final da série, a gente viu que a Amanda, uma senhora ali que estava sendo chantageada, que a sua família seria morta se ela não fizesse o que eles obedecessem, ela acaba assumindo o controle do avião. Ela mata o piloto, invade a cabine e começa a controlar o avião. E com isso, o Sam consegue convencer ela a colaborar, porque quando ela chegasse em solo, ela não seria presa. Ela não receberia nenhuma acusação, porque na verdade ela foi chantageada, não foi uma coisa que ela quis fazer e ela estava colaborando. Ok, feito esse acordo, ela vai colaborar e eles conseguem pousar o avião. E quando ela sai do avião, realmente ela é levada ali junto com as outras vítimas e aparentemente não é acusada de nada, não é levada presa. Mas a gente também viu que tem um outro homem nesse voo que também foi chantageado de uma forma muito parecida com a Amanda, mas na verdade a função dele era entrar no avião com todas as armas que iam ser usadas ali no sequestro. Ele só fez isso porque a família dele também estava sendo chantageada e no final do sequestro ele se revela, ele fala que ele foi chantageado para fazer isso e ele decide cooperar. Mas quando ele sai do avião, a gente vê que ele foi preso ali junto com os outros sequestradores e ninguém nem sequer falou que ele era um dos caras chantageados, que ele não era um dos sequestradores. Isso eu achei muito injusto, porque a Amanda matou o piloto, ela gastou todo o combustível do avião e quase derrubou o avião em cima de Londres, o que mataria milhares de pessoas, e ela saiu ilesa, enquanto ele, que só levou as armas para dentro do avião, mas que também foi chantageado na mesma situação, acabou sendo preso, acabou sendo capturado. Eu entendo que pode ser que no futuro hipotético ele seria ouvido, alguém ia entender que ele não fez por mal, que não era culpa dele, pode até ser, mas eu acho que a série deixou isso a desejar. E talvez você esteja falando aí, mas essas coisas que ficaram em aberto vão ser respondidas na segunda temporada. E aí surge a questão, vai ter segunda temporada, sim ou não? Gente, vamos lá. A série foi vendida como uma minissérie, então não era para ter segunda temporada. Mas o próprio Idris Elba já se pronunciou falando que ele gostaria muito de fazer uma segunda temporada, então tudo é possível. Claro que agora com a greve a gente não vai ter notícias oficiais sobre a segunda temporada tão cedo, e mesmo que ela eventualmente seja confirmada, isso vai demorar para acontecer. E sim, pode ser que exista uma segunda temporada e pode ser que eles queiram consertar, aparar essas pontas soltas que ficaram da primeira, mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Isso porque, gente, em uma segunda temporada, eles vão ter que começar uma história nova, vão ter que ter algum gancho novo para trazer interesse na segunda temporada. E eu não acho que eles vão ficar recuperando esses detalhes tão pequenos aí da primeira. Pode ser, sim, que, por exemplo, a rede criminosa que atuou no sequestro do avião continue fazendo alguma coisa, um outro crime, um outro sequestro, e eles vão investigar já sabendo que foram os mesmos caras que fizeram na primeira temporada, mas eu não acho que eles vão resolver pequenos casos como alguns personagens que eu comentei nesse vídeo. De qualquer forma, mesmo que exista uma segunda temporada, eu acho que tudo isso que eu comentei deveria ter sido tratado na primeira temporada. A impressão que eu fico é que a série não sabia muito bem o que fazer. Então parece que quando o primeiro e o segundo episódio foram feitos, eles não sabiam como a série ia terminar, porque se eles soubessem, eles teriam poupado muito tempo de tela, teriam poupado personagens que, como eu falei, são irrelevantes, e com isso teriam usado esse tempo para construir melhor aquilo que de fato seria útil até o final da série. Como eu falei, eu gosto muito da proposta da série. A série cria um clima super legal ao longo dos episódios, ganchos entre episódios, mas eu me decepcionei muito com esse final. Eu acho que o final ficou bastante mal feito. Talvez um episódio a mais teria resolvido, dado o tempo que eles precisavam para fechar direitinho a história, né? Trazer um desfecho mais interessante, não só pro Sam, mas pros outros personagens da história. Enfim, essa é a temporada que nós temos e essas são as minhas críticas ao final. Mas eu quero saber de você,
Já assistiu Sequestro no Ar? O que você achou do final? Concorda com o que eu falei? Não concorda? Comenta aí, porque eu adoro ver a opinião de vocês e a gente pode ir debatendo aí sobre as possibilidades que a série pode trazer em uma eventual segunda temporada. Mas o vídeo de hoje foi isso. Eu peço que você deixe o seu like se você gostou do conteúdo, porque assim eu consigo saber se vocês estão gostando. E também te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana eu trago vários vídeos sobre filmes e séries e você pode se interessar. Eu agradeço se você assistiu o vídeo até o final e eu vou ficando por aqui. Eu espero você nos comentários e também nos próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima e tchau!